Olá, nós somos os acadêmicos Ana Luísa Gonçalves, Caroline Rocha Guzmão e Matheus Miranda Coelho. E hoje vamos apresentar as principais diferenças entre o espaço biológico periodontal e o tecido periimplantar. Orientados pelo professor Marco Túlio, essa apresentação tem como base uma revisão conceitual e clínica analisando algumas imagens histológicas para ter como exemplo. Quando falamos de dentes naturais, o espaço biológico é uma estrutura essencial, composta por epitélio juncional e tecido conjuntivo aderido, totalizando cerca de 2 milímetros. Ele atua como uma barreira protetora entre a cavidade oral e o osso alveolar, com fibras que se inserem perpendicularmente à raiz e um ligamento periodontal bem vascularizado e sensível. Esse é composto por duas estruturas principais, o epitélio juncional e a aderência conjuntiva supercristal, ambos com cerca de 1 milímetro cada. Esse espaço é fundamental para a proteção do periodonto profundo, atuando como uma barreira contra a invasão bacteriana. Além disso, permite a manutenção da saúde periodontal a longo prazo, graças à sua irrigação e inervação próprias pelo periodonto, representado pelo número 3 na imagem, e as suas fibras do tecido conjuntivo que se inserem na raiz. Entre as características do espaço biológico periodontal, destacamos a inserção perpendicular das fibras conjuntivas na raiz dentária, a presença do ligamento periodontal e suas funções proprioceptivas, e uma vascularização rica e diversificada. Essa imagem esquemática ilustra o espaço biológico periodontal composto pelo sulco gengival, medindo 0,69 milímetros, epitélio juncional, medindo 0,97 milímetros, e o tecido conjuntivo supracristal, medindo 1,7 milímetros, totalizando aproximadamente 2,4 milímetros. Essas estruturas atuam como uma barreira natural de proteção ao osso alveolar e sua integridade que devem ser respeitadas em procedimentos clínicos para evitar complicações como inflamação e perda óssea. Já os implantes, a estrutura que se forma é semelhante, mantendo sua função de proteger os tecidos profundos, envolvendo os implantes ósseo-integrados, como na imagem ao lado. No entorno dos implantes, por ser um material novo na cavidade e inorgânico, o epitélio juncional adere de forma mais frágil e, para compensar essa falta de adesão, as fibras conjuntivas se organizam paralelamente ou circularmente ao implante. Além disso, não há ligamento periodontal, diminuindo mais ainda a resistência mecânica, e sua vascularização também é reduzida, resultando em um potencial de cicatrização menor e reduzindo a sua resistência à inflamação. Esta imagem mostra um esquema com medidas histológicas das diferentes regiões ao redor do implante. Podemos observar a margem da mucosa perimplantar, o tecido apical do epitélio da barreira, a crista óssea alveolar, o primeiro contato osso-implante e o sulco perimplantar. Além disso, a medida das medições extraídas de diversos estudos foram epitélio juncional 1,8 milímetros, o tecido conjuntivo de 1 a 1,5 milímetros e a distância entre a margem da mucosa e osso de 3 a 4 milímetros. Essas distâncias definem a zona biológica perimplantar. Além disso, a distância da cresta óssea alveolar e do primeiro contato osso-implante é fundamental para a manutenção da saúde óssea. Agora vamos falar um pouco sobre as doenças de um periodonto ao redor do implante e as doenças do periodonto ao redor do dente natural, começando pelas diferenças e semelhanças entre mucosite perimplantar e gengivite. Quanto às semelhanças, ambas são inflamações reversíveis limitadas ao tecido mole, mucosa ou gengiva. São causadas principalmente pelo biofilme bacteriano e clinicamente apresentam sangramento à sondagem, eritema, edema e possuem aumento de profundidade de sondagem, sem perda óssea. Já em relação às diferenças, a mucosa perimplantar tem menor vascularização e adesão epitelial mais frágil, tornando a progressão para periimplantite mais provável se não tratada. A resposta inflamatória pode ser extensa mesmo sem a perda óssea detectável. A primeira imagem mostra a mucosa perimplantar saudável à esquerda e sua radiografia à direita, sem sinais de inflamações ou perda óssea. A segunda apresenta mucosite, com inchaço, vermelhidão e sangramento ao sondar, sem perda óssea, comparada à periimplantite, que tem bolsa profunda de mais de 6 milímetros
com sangramento, suturação e perda óssea maior que 3 milímetros. Agora, quanto às semelhanças e diferenças da periimplantite e da periodontite, podemos falar quanto à semelhança. Ambas envolvem inflamação crônica com destruição progressiva do tecido de suporte, o osso alveolar. Elas são associadas à presença de biofilme e fatores predisponentes, como a higiene deficiente, históricos de periodontite, tabagismos e outros. Elas também, como semelhanças, apresentam profundidade de sondagem aumentada, sangramento e supuração à sondagem e perda óssea visível radiograficamente. Já quanto às diferenças, a progressão da periimplantite é geralmente mais rápida do que a da periodontite, devido à ausência de ligamento periodontal, fibras inseridas e menor vascularização. Já quanto à perda óssea periimplantar, ocorre de maneira circunferencial, enquanto a da periodontite pode ser angular ou horizontal. E a reatividade tecidual ao redor do implante é diferente, com maior infiltração inflamatória desde fases iniciais. As imagens a seguir mostram essas diferenças. A primeira imagem nos mostra seções de tecido periodontal de ratos saudáveis, infectados pelas bactérias Porphyromonas gingivalis e Treponema denticula. É possível observar hiperplasia epitelial, migração do epitélio juncional e a inflamação densa no tecido conjuntivo. Embora não seja periimplantar, ilustra perfeitamente as alterações histológicas comparáveis à periimplantite. Na segunda imagem, mostra um esquema seguindo o estudo de Larson e colaboradores em 2022, comparando as estruturas histopatológicas. A periimplantite apresenta maior infiltração de neutrófilos, células B e marcadores epigenéticos, refletindo graus diferentes de agressão imunoinflamatória. Neste quadro, podemos ver claramente a diferença entre os dois tecidos. O espaço biológico está presente em ambos, mas a organização no implante é distinta, não se prendendo ao implante. O dente natural conta com ligamento periodontal, inserção de fibras perpendicular e melhor resposta inflamatória. Já o implante tem ausência de propriocepção, menor vascularização e menor resistência mecânica. Nessa imagem, mostra mais um pouco a relação do implante com os tecidos moles e o osso alveolar, em comparação com o dente natural, com muito mais ligamento e interação com o espaço biológico. Essas diferenças tornam os tecidos periimplantares mais vulneráveis a inflamações e perdas ósseas, exigindo planejamento criterioso, restaurações bem adaptadas e manutenção rigorosa. Entender essa distinção é essencial para o sucesso a longo prazo em reabilitações implantosuportadas. Segundo diversos estudos clínicos e histológicos, a profundidade de sondagem ao redor de implantes osso-integrados saudáveis é geralmente maior do que ao redor de dentes naturais. A média encontrada é entre 2,5 mm a 4 mm, mesmo em implantes clinicamente saudáveis. Em alguns casos, profundidades de até 5 milímetros podem ser consideradas normais, desde que não haja sangramento à sondagem, supuração, mobilidade ou perda óssea radiográfica. Essa maior profundidade se deve à organização histológica do tecido periimplantar. Como o epitélio juncional periimplantar é mais longo, até 2 milímetros, e o tecido conjuntivo não apresenta fibras inseridas, a resistência ao avanço da sonda é menor, permitindo maior penetração, mesmo sem inflamação. Ao redor de dentes naturais saudáveis, a profundidade média de sondagem é de 1 a 3 milímetros. Quanto aos limites normais, é de 1 a 3 milímetros saudável e maior que 4 milímetros indica perda de inserção ou inflamação, a bolsa periodontal. A diferença ocorre porque, ao redor dos dentes, o tecido conjuntivo possui fibras colágenas Sharpey, que se inserem perpendicularmente ao cemento da raiz, formando uma barreira que resiste mecanicamente à penetração da sonda. A seguir, estão as referências utilizadas em nosso trabalho. E muito obrigada por assistir!